Aí, aí o Lucas Bom, Cavalheiro, vocês estão vendo a tela aí? estamos Aham. vendo a Estamos sim, tela. doutor. Vamos ver como é que está a frequência aqui. Bom, então Nós acho que estamos nós podemos nós começar, estamos né? Vamos, com. vamos ser britânicos. Exato. Não, peraí, deixa eu só ver Então, aqui. vamos continuar, então. Não, vamos lá. É, né, Quem que porque vai tinha apresentar esse um caso? participante aqui que era usuário do Zoom, mas ele já se identificou aqui. Então está tudo certo. Tá. Então vamos lá, Reinaldo. Giovanni, vamos começar a É, gravar e vamos em frente. Vamos sim, combinado, doutor. Já coloquei para Giovanni, é o gravar seguinte, também. eu quero que você, ao Pode falar. apresentar, você foque principalmente nos fatores de risco para que a gente possa discuti-los ao final. Tá bom? Não Bem, se preocupar muito com muito detalhe de ficar todas as informações do slide. Vamos focar mais nos fatores de risco aí, tá bom? Então vamos lá. então, setembro de Então, pode 2021, apresentar esse caso para nós. setembro de 2021, paciente mulher, 31 anos, veio para avaliação da refrativa, grau estável há 7 anos, né? A acuidade visual era de 1, estava com menos 1,75, no dinâmico menos 1,5, 180, menos 2,25, menos 1,5, 175, acuidade visual de 1. Trouxe os exames TC 2015, microscopia especular normal, paquimetria olho direito 522 micra, olho esquerdo 509 micra, biomicroscopia leve pitose palpebral superior do olho esquerdo. TNC de 8 em 10, tonometria de contato 8 e 10, fundoscopia normal, paquimetria ultrassônica, olho direito 518, olho esquerdo 532, né? Aqui está a topografia do paciente. Estou conseguindo ver os valores aqui. No olho direito que parece. 44, 45, agora é bem Uhum. esférica, tá? Um Tá parecendo astigmatismo um muito astigmatismo pequeno. regular, simétrico, a favor da Isso. regra, né? O esquerdo, aqui que eu não tô conseguindo ver se tem uma simetria inferior. O esquerdo está normal. Isso. Uhum. Uhum. Essa questão da simetria inferior, né? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: é um paciente com. Olha aqui, a primeira coisa, Giovanni, que eu acho que é importante a gente avaliar é o seguinte: o paciente com 31 anos, Idade do paciente ele também, usa o né? mesmo óculos, segundo ele, há 7 anos. Olha a Uhum. refração que ele usa e olha a refração que eu encontrei. Olha para você, 31 anos, na verdade, está hipercorrigido em ambos os olhos, de 0,75 e 1. E realmente tem um pouco. E tem um cilindro significativo que não tinha na refração do óculos que ele usava. Uhum. Então, primeira coisa, gente, repita todos os exames. Você pode trazer os exames. Ah, mas ele não quer pagar os exames. Faça sem ônus. Mas para você ter certeza que esse exame é desse paciente. Eu já tive casos que o paciente trouxe topografia, a topografia não era dele. Veio com o nome dele porque houve um erro, um engano, principalmente em serviços de grande movimento. Quem faz é o técnico, muitas vezes o técnico digita o nome de outro paciente e sai uma topografia que não é daquele paciente. Então, a primeira coisa é repetir todos os anos, a começar pela própria refração. É mais comum que tem uma refração errada. Tá bom? Então, repetir os exames, está aí a topografia. O que você Essa é a faria? topografia dele, olho direito 4304, K1, K2 4568. Aqui tá 46. Não estou conseguindo ver aqui. É um estigmatismo regular, simétrico a favor da regra. 45, né? No olho esquerdo aí um K1 de 43, K2 de 45. O SAI que é um pouquinho limítrofe ali, né? Assim, no direito eu achei a topografia Você normal. vê Esses que a que... topografia é mais compatível com a refração atual, né? Sim. Uhum. Peraí. A topografia do direito é mais compatível com o que foi prescrito. Do esquerdo aí tem 43, 45. O K de 2, né? Mas também mais compatível o astigmatismo com a refração atual também. Né? E o K tá de quanto aí? No olho esquerdo, que eu não tô conseguindo ver. 43, 30. 45, 48.
45, 48, né? Uhum. Só o SAI um pouquinho limítrofe aí, né? É. Mas os exames, assim, até os índices aqui, muito normais, né? Muito bons. Uhum. Embora tem uma simetria, e a gente já tinha visto esse topógrafo aqui também. Né? Tem essa Aquela pitose aí de do olho cá tem uma esquerdo simetria também, mais que leve, né? pode gerar um astigmatismo a favor da regra. E aí? Então, essa paciente aí, assim, a gente fazendo a topografia dela, a topografia ficou bem compatível com a refração de que foi feita agora, né? E a refração estática Perfeito. dessa paciente? Ó, eu não tenho aqui, não. Se foi feito, eu não anotei aqui, não. Certo. Normalmente, nesses pacientes, eu sempre gosto de avaliar a refração dinâmica, a refração estática, para ver também. O ideal é ter, assim, a gente fazer a refração e ter os exames recentes da paciente para poder ver como é que tá, né? Uhum. A gente pode fazer, Isso aqui assim, só exame. Ela veio em setembro, você vê que aqui, ó, o exame foi feito em uhum, setembro. uhum, Essa outra certo. aqui, nem sei a data aqui, não está dando para ver a data aqui, não. Bom, mas aí, o que você vai fazer com essa paciente? Ela veio para operar. Assim, a gente não sabe como estava a refração dessa paciente. Assim, apesar de eu não ver nada de alterado assim, essa questão me deixa com Veja o bem, pé um ela pouco. tem 7 anos usando esse Uhum, óculos. Ou uhum, seja, a refração dela deve estar muito estável. Ela estava usando um óculos hipercorrigido, uhum, né? Ela estava certo. com uma hipercorreção e não estava Provavelmente, usando o cilindro que ela tinha, né? Então, certo. Assim, o ideal é jogar esse paciente nos scores para a gente ver se eu pensar em operar, né? Ela tem uma idade boa, assim, a gente bom, vê a então vamos cuidade lá. visual de um. Como ela tinha uma simetria, nós já comentamos isso. Toda córnea suspeita, gente, é bom a gente fazer um pentacampo para a gente ver se tem um cone posterior, se tem alguma alteração que possa contraindicar o procedimento. Porque a topografia alterada é o principal fator de risco, tá certo? Certeza. Então, você está vendo alguma coisa diferente nesse É, pentacampo aí? aqui, por exemplo, a felicidade dela 0,33, aqui na curvatura axial, a questão da alteração na curvatura inferior A dela, mesma, né? é a mesma ceratometria da topografia, né? 43, Nada de 45. diferente. A simetria aqui ficou mais Inferior, evidente. que a gente tinha visto no anterior também na topografia, essa Uhum. simetria. Observe Aqui todos os tem, índices normais. tem a simetria inferior, a paquimetria dela 518, 510, ponto mais fino, né? 510. O Lembrando que IH, o padrão. Aqui, ó, lembrando sempre que o padrão ouro é a paquimetria paquimetria ultrassônica, a menor ultrassônica. medida da paquimetria. Você vê que ela veio com Uhum, 522, 509 e a uhum, paquimetria ultrassônica 518, 532. certo. Aqui mostrando Um IHD a dentro normal paquimetria. também. Um IHD normal, um arte máximo 344, um pouquinho diminuído, né? Isso, Reduzido esse arte máximo dela. 344. Isso, um arte máximo diminuído. Aqui na elevação posterior dela, 18. Aqui. Não conseguindo ver. 12, 15, né? Ah, 15. E aqui embaixo, não tá O aparecendo para bad, mim. o, o bad O bad aqui D dela é um um ponto 1,68, sessenta e um bad oito, D né? também um pouquinho É o aumentado, né? bad. Né? Aqui a gente Uhum. vê alguns índices O alterados, ela PPI fugindo da aqui curva bem ali, né? borderline, né? Um pouquinho É, abaixo, né? fugindo um pouquinho da curva Uhum. ali, com o bad Vamos D ver o esquerdo alterado aqui. também. Perfeito. O olho esquerdo com essa O simetria inferior, esquerdo aqui, a mas felicidade. felicidade também um pouquinho alterada, né? Uhum, Um ponto trinta e 0,37. sete, zero Uhum, ponto trinta e sete. uhum. Uma simetria inferior. Simetria Mas é um inferior exame que a também. gente tem que, né? Todos os índices normais, inclusive o HD. O O IHD IHD é o que limítrofe, né? muda mais sensível, né? Ele também está Uhum, normal, né? Mas 0,012. o KISA também normal, Quinze descentramento de para o centro inferior. 47%. É.
Aqui acima de 60 já é suspeito, né? Suspeito, ceratocone. E o IS 0,62 também normal. Uhum. Elevação posterior aqui, mais 21. Aí é alterada, né? E foi a topografia que a gente viu, assim, para mim ficou mais Observe evidente ainda essa que simetria inferior. Fugindo ali também, né? o No gráfico ali também, PTI dela, o arte máximo alterado, BED alterado. Né? também 2,23. 2,23. E já também está meio um pouquinho Também. abaixo da média. Uhum. Sim. Uhum. E aí? Doutor, assim, ela, assim, na topografia, já, essa simetria inferior já tinha me incomodado um pouco, que, assim, eu ia ver os scores dela e pedir uma Pentacan também, e no Pentacan eu vi que tem alguns índices alterados, elevação posterior alterada, questão da esfericidade já um pouquinho fora também, e, assim, BED-D, arte máximo, que são alguns fatores que a gente tem que levar em conta, eu não operaria essa paciente. Tá. Aí é o seguinte, que nós temos então aqui o arte máximo dela alterado, a simetria inferior, o BED também um pouco alterado, o PTI também abaixo da média, são fatores negativos. Certo. Aqui está a topografia, uma topografia que tem realmente uma inferior, discreta assimetria inferior. Uhum. Está longe de ser uma topografia alterada, mas é um Boltai assimétrico. A gente já ficaria o pé atrás. Tá certo. Então vamos ver aqui. O Handeman, gente, ele é um score que leva em consideração, quando nós vimos, a topografia. Não leva em consideração a tomografia, mas leva em consideração outros fatores que são o leito residual, a idade, a paquimetria, a menor paquimetria e o equivalente esférico. Então, certo. Vamos ver lá o que o Handeman fala em relação ao equivalente esférico. Qual que é o score de Handeman? Aí, por exemplo, aí, a questão da topografia tem um Boltai assimétrico, né? Não, estou falando em relação ao equivalente esférico. Está aqui, ó. Tá, equivalente esférico. Menos 1,75, mais a metade. Qual que é o score de Handeman? Vai ser menos 1,75, menos 2 e... Menos 2,5. O equivalente esférico dela é baixo. Menos de 8 aí, né? Qual que é o índice de Handeman? De score? O score de Handeman é 0, não é isso? Isso. Pronto. Jogando equivalente esférico vai dar menos que isso aí, então é 0. Tá. A topografia, o que você diz dessa topografia? Uma simetria inferior, um Boltai assimétrico? Exatamente, o Boltai é assimétrico. O que você fala em relação à paquimetria? A paquimetria dela, a gente vai jogar em mais de 510, qual que é o score né? É 0. Handeman? 0. Na paquimetria dela. 518, 532. Então, maior 510. Que é 0. Então, é 0. A idade? Idade dela, 0 também. O residual? Tá. Residual vai dar 15, 65, 2,75, 3,25. Vai tirar 50 micra. Mais ou menos 50 micra, né? Vai sobrar... Quanto que ela tem de 50 micra? Vai sobrar mais 460, mais ou menos, né? Vai ficar assim. Lembrar, gente, que esses fatores de risco aqui são para LASIK. Por isso que ele põe aqui, ó, o residual de 300 Você vai somar micra. com flap. Exatamente. Vai somar então, o leito residual ali, no caso aqui do LASIK, você não vai tirar. O flap você considera 50 micra, né? Se você fosse considerar como um flap. 458, então, você vai tirar alguma coisa em torno aqui de 45, vai ficar com 45, 50 quase micra. 450 micra. Então, 450, 460 micra. Normal. Então,
o score Hahnemann, baseado na topografia, em relação ao risco de LASIK, que é um risco muito baixo. Risco baixo. Então, apesar dessa paciente ter algumas alterações do Pentacam pela idade, pela baixa profundidade de ablação, eu considero que o risco de ectasia dessa paciente, apesar de ter essas alterações do Pentacam, é muito baixo. Certo? Então, é lógico que você tem que orientar o paciente, explicar para o paciente tudo isso. Então, o que é que nós consideramos nesse caso aqui? Olha aí, lê as considerações sobre esse caso. Todo procedimento envolve algum risco. O paciente existe deve ser... risco zero, tá? Isso em refrativa, não existe risco zero. Eu mostrei para vocês ontem uma topografia absolutamente normal, onde o paciente desenvolveu uma ectasia, uma córnea de 600 micras para tirar 1,5 de astigmatismo. Uma situação absolutamente raríssima, mas acontece. Então, todo procedimento deve envolver um risco. O paciente deve ser orientado e, se não quiser assumir um risco baixo, melhor não operá-lo. O esposo foi operado por mim há mais de 20 anos. Estranhou tanto cálculo. Deixei claro que na época não tínhamos o conhecimento completo do procedimento. Deixei clara a remota possibilidade de crosslink. O risco 1 de Hahnemann é para LASIK. O risco de ectasia é 10 vezes para LASIK, 10 para 1, de LASIK para PRK, né? O Pentacam é muito útil para o diagnóstico de cone e avaliar a progressão de uma ectasia, mas o principal risco é a assimetria corneana, que a gente viu, né? PTA a gente pegou ali 50, mais 3,75, 15, dividido pela espessura 512, deu 20%, menor que 0,4, né? Menor que 40%, né? Se essa paciente tivesse 21 anos, o risco seria 4, né? O PTA não considera a idade, é outro índice que a gente leva em questão aí, né? E se a paquimetria fosse 480, o risco seria 4, né? Então, o mesmo grau para o mesmo tipo de exame depende de todos, você levar em consideração todos os fatores. Você não pode tratar da mesma forma, em termos de risco, um paciente com 21 anos com um paciente com 35 anos. São coisas diferentes. Há uma biomecânica muito diferente entre esses dois pacientes. Não é isso? Então, é uma paciente que tinha algumas alterações incipientes no Pentacam, mas, considerando o conjunto dos fatores de risco, a paciente foi orientada para a possibilidade de alguma complicação, principalmente ectasia, e ela assumiu o risco. Então, é uma paciente que tem que fazer um controle periódico e foi operada essa paciente, como todos os pacientes, a gente acompanha por tempo indeterminado, essa paciente está muito estável. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Outra coisa interessante, doutor, em relação, por exemplo, a essas alterações da elevação posterior que ela tinha, o risco de operar ela, questão de mulher, questão da idade, questão dela ter possibilidade de engravidar também, operar ela, né? Uma questão de ter piora, assim, de chegar a ter uma ectasia posteriormente, é uma questão que tem que ser levada até em conta, né? Eu penso o seguinte, ceratocone, ele descompensa na juventude. O paciente chegou a 31 anos, com uma refração estável, sem alterações importantes na topografia, essa paciente não vai descompensar depois de 31 anos. Agora, você fala assim, mas se tirar na espessura, você pode predispor essa córnea para uma ectasia. Sim, é verdade. Toda vez que você tira na espessura da córnea, você aumenta o risco de ectasia. Então, tudo é um risco calculado. Você tem que discutir tudo isso com o paciente. O marido, na época que eu operei, a gente operava só baseado na topografia e paquimetria e pronto, porque não tinha mais nada. E foi curioso que o marido dela falou, mas você está fazendo conta demais, está fazendo exame demais. Na minha época não tinha nada disso. Sim, realmente. Na sua época, a gente não tinha todo o conhecimento que nós temos hoje. E a gente tem que sempre explicar para o paciente que nenhuma cirurgia é risco zero. E temos pacientes que têm um risco um pouco maior. Mas considerando a idade, considerando o padrão topográfico, considerando a profundidade de ablação,
Eu considerei que essa paciente tinha um risco muito baixo e ela assumiu correr esse risco, então eu fiz a cirurgia e ela está muito bem, evidentemente que está sendo acompanhada. Isso aí já tem muitos anos, essa paciente, acho que foi 2000 e quanto? Eu falei com você? Quer ver? 21. Isso aqui é caso que eu levantei 2021. há pouco tempo. Vamos ver aqui. Ó. 21. Ah, não, 2021. Ela tá continuando, tem até pouco tempo. 21. Mas continua sendo acompanhada. E vai sendo acompanhada sempre, né? Bom, alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso, Arnaldo? Eu quero. Reinaldo, esse caso é muito interessante pelo seguinte, como você já comentou anteriormente, concordo 100% com você, todo procedimento cirúrgico tem risco e refrativa também. Mesmo aqueles casos absolutamente banais, que a gente considera risco zero, se o paciente eventualmente desenvolver um fenômeno alérgico e começar a coçar os olhos, ele eventualmente pode ter uma ectasia desencadeada não só pelo procedimento, como também pelo Sim, paciente tem que ser condutas orientado, inadequadas perfeito. no pós-operatório. O doutor Giovanni ele comentou no começo da apresentação aí que ele não operaria esse paciente, e eu concordo com ele. Não é que eu não operaria, eu acho que ele é que não deve operar. A minha opinião é o seguinte: colegas que estão se iniciando em cirurgia refrativa devem evitar qualquer procedimento de risco para que você não tenha um mau resultado. Uma coisa é você ter uma ectasia corneana depois de você ter operado 1000 casos de refrativo. E uma outra coisa é você ter uma ectasia corneana no seu primeiro ou segundo caso de procedimento em refrativo. Então, a minha recomendação para os nossos fellows é que, nessa fase que vocês estão se iniciando na vida profissional de vocês em refrativa, que vocês selecionem casos em que realmente o risco é muito baixo. Até porque um mau resultado nessa fase pode comprometer a carreira de vocês em cirurgia refrativa. A gente vê muito colega residente. Gente, presta atenção nisso que o Arnaldo está falando, que isso é gente muito importante. A gente, quando já tem experiência, já operou milhares de casos, é diferente. A gente tem realmente vamos dizer, o risco, a gente assume junto com o paciente riscos que um médico, no início da profissão, não deve assumir. Porque se tiver uma complicação, vai ser muito traumático na vida profissional de vocês. Tá certo? Agora, lembrar que isso aqui, gente, nós não estamos achando nada, nós estamos baseando em um score que que é utilizado, que é um score que foi cientificamente comprovado e que tem um risco muito baixo para LASIK. Nós estamos falando de PRK. LASIK, apesar de ser um risco baixíssimo, eu não faria, pelas alterações do pentacam. Correto? Alguém quer fazer mais algum comentário sobre esse caso, gente? Então, vamos para o próximo caso. É evidente, gente, que eu trago para vocês casos desafiadores. Eu não estou trazendo caso filé. São casos que a gente tem que pensar, que provavelmente vários colegas terão condutas diferentes. Mas aqui eu não estou falando o que eu acho, eu estou baseando em dados científicos. Tá certo? Quem vai apresentar esse caso, Arnaldo? Vamos olhar aqui quem aqui. Temos aqui a doutora Silvia Marques. Boa noite, Silvia. Boa noite. Doutora Silvia está online? Oi, estou aqui. Então vai lá, Silvia, apresenta para vamos lá, Silvia. Ela veio em agosto de 2021, feminina, 26 anos, portadora de alergia ocular. Veio para avaliação de refrativa ou usa Bepantol-S com frequência. Já abriu um alerta aí, né? A refração do olho direito é menos 4,5 com menos 1,5, 170, cuidado visual 1,0. E menos 2,5 com menos 3 a 10, 1,0. No mapeamento de retina, não tinha nada, não tinha nenhuma degeneração periférica. Na biomicroscopia também não, a pressão normal tensa, a paquimetria bem espessa, de 602 e 600, e a MEC normal. A topografia está normal, vamos ver, ela está 43 por 45, né, dá 2 de estigmatismo, bate ali mais ou menos com o que ela tem, a favor da regra. Uma topografia que não me chama atenção no olho direito.
no olho esquerdo, né, um astigmatismo maior também, compatível, né, com o astigmatismo que ela apresenta. No olho esquerdo tem uma pequena assimetria inferior, né, 26 anos, uma miopia moderada para alta aí no lado direito. Eu pediria um pentacam para ela pelo grau e por essa assimetria inferior aí. Perfeito. Lembrar, gente, sempre que além da simetria, observe a ortogonalidade, tá? Isso é mais importante do que a simetria. Então, vamos lá. Então, astigmatismo ortogonal, todos os índices normais e um bow tie levemente assimétrico, como a Silvia bem observou. Então, ela pediu um pentacam, e eu concordo com ela. Toda alteração topográfica, você deve pedir um pentacam. Então, tá aí o pentacam, Silvia. O que você me diz dele? Vamos para os índices mais importantes. A sfericidade, ceratometria, a simetria. A sfericidade 0,34. Tem uma simetria pequena ali inferior no lado direito, mas é bem pequena. Pode passar. O astigmatismo menos 1,6, né, que baixa com a refração. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um zoom. O KISA, 3, né, percentual 37, né? O KISA e percentual HD 37. normal. 37. E HD, tranquilo. Centramento Agora também, que muito normal, né? IS, né? IS normal. O BED-D normal. Deixa eu ver o arte máximo também. É bem tranquila a elevação posterior normal. Agora olha o esquerdo. Agora o olho esquerdo, né? O olho esquerdo tem uma simetria maior. Mesmo como a gente já viu. A esfericidade 0,33. Certo. Pode passar. Aqui o KISA 19. O IS 06. É 06 isso? Fechar, por favor. Ali o IS é 06? Hã? O IS 06, ali embaixo. 06. 06, normal. O BED normal. Arte máxima. Tá, é 523 ali? Isso. 523, tá normal também. PTI também. Aqui, entre 6 e 8. Aqui, né? Isso. O 6 e Elevação 8. posterior normal. Córnea Normal. 598. Tá. É. Então tá aí. Operar ou não, Silvio? Reinaldo, eu operaria esse paciente. Vamos colocar Olha aqui. no Olha Handelman. aqui a topografia. O direito e o esquerdo. E o maior risco de ectasia é uma topografia alterada. Mas tem um bow tie assimétrico, né? Uhum. Isso aí. Eu faria o índice de Handelman. Uhum. Perfeito. Isso. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, no Handelman aqui, tem, né, a gente coloca na topografia ABT, assimétrico bow tie, né? O estroma residual. Deixa eu só pensar aqui. 602. No lado direito, ela operaria 75, menos 5 e pouquinho. Vezes 5, 75. Então, ia ficar mais de 520 a córnea dela. Então, é 0. A idade, ela tem 26, então é 1. Então, até agora tem 2 pontos. A paquimetria é mais do que 510 e o equivalente esférico é 0 também. Então, ela tem 2 pontos, risco baixo. Acho que dá para fazer um PRK nela, explicar para ela, né, essa pequena alteração, que o risco é baixo. Eu operaria essa paciente. Perfeito. Um risco baixo para LASIK, o PTA dela. Observe.
Se você fizesse um LASIK, o PTA dela estaria meio quase borderline, né? Estaria quase em 40. Mas lembrar que o PTA, gente, não deve ser utilizado em córneas assimétricas. Em córneas assimétricas, o PTA é para córneas normais. Então, a gente tem um risco muito baixo, a gente não sabe qual que é o PTA para PRK, e principalmente qual que é o PTA para córneas assimétricas. Com certeza, ele é muito menor que 40. Tá certo? Então, concordo com você. Então, essa paciente foi submetida a um PRK. O que nós aprendemos nesse caso? O maior fator de risco de ectasia isolado é uma topografia alterada. Quando você tiver que fazer conta, considere o tratamento de superfície. Se o caso for borderline para tratamento de superfície, considere não operar. O Pentacam é muito útil para o diagnóstico de cone incipiente, mas a topografia por disco de plástico deve ser valorizada sempre. Uma córnea com boltaia assimétrica é bem diferente de uma assimetria inferior. O maior fator de risco de uma topografia é a perda da ortogonalidade, e não a assimetria. Devemos valorizar mais a assimetria inferior do que a superior. Em casos borderline, o paciente deve ser orientado para maior risco de ectasia, se dispor a fazer controles periódicos nos primeiros anos e estar consciente da possibilidade de trombose. Se o paciente não valorizar muito o procedimento e não quiser assumir os riscos, não deve ser operado. Simples assim, gente. Vocês estão querendo resolver um problema do paciente. O paciente tem que entender que é uma cirurgia muito segura, mas ela não é isenta de complicações. Se o paciente quiser 100% de certeza, se fizer um LASIK, tem mais chance de ectasia. Se fizer um PRK, tem mais chance de RAISE. Então, absoluta, é melhor não operá-lo para você não ter conhecimento. Tá certo? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Arnaldo? Reinaldo, eu concordo 100% com você. A cirurgia refrativa não foi feita para fazer concessões, nem fazer contas mirabolantes. Então, aquele paciente que realmente tem uma alta miopia, tem uma córnea mais fina, apesar de uma topografia normal, se você tiver que começar a hipocorrigir a refração a ser corrigida, tiver que diminuir a zona óptica para poder realizar o tratamento, ou seja, se você tiver que fazer concessões para que você possa enquadrar esse paciente no procedimento, melhor não operá-lo. Okay? Perfeito. Perfeito. Mais alguém quer fazer algum comentário, gente? Então, quem vai apresentar esse caso agora, Arnaldo? Alô? Arnaldo? Doutora Letícia, vocês estão me ouvindo, pessoal? Ah, tá. Agora sim. Vou convidar a doutora Letícia para apresentar esse caso para a gente, por favor. Joia. Paciente, 34 anos, primeira consulta, menos 3,75 com menos 4. PACT 520, 511. Um astigmatismo oblíquo, baixo, mais oblíquo. Olho direito e no olho esquerdo uma assimetria inferior, com uma ceratometria em ambos os olhos baixa. Eu ficaria com medo desse astigmatismo oblíquo e dessa simetria, mas como o valor do astigmatismo é bem baixo, eu pediria um Pentacam inicialmente. Seria a primeira conduta? Não, minha primeira conduta era não indicar. Veja bem, gente, o paciente chega com intolerância à lente. Quando o paciente tem intolerância à lente, geralmente a lente começa a causar alguma alteração na superfície ocular. Então, sempre você deve considerar que essas alterações topográficas possam ser causadas pelas lentes. Então, é bastante útil e necessário que você peça o paciente para suspender o uso das lentes de contato e repetir os exames, tá certo? Mas aí foi pedido então um Pentacam
exatamente baseado nessas considerações que você fez. Astigmatismo oblíquo, né? Um astigmatismo, uma simetria inferior. Então, foi pedido então um Pentacam. Você está vendo alguma coisa de diferente nesse Pentacam aí? Então, continua, mas o astigmatismo de meio, o astigmatismo oblíquo, uma esfericidade 0,36 e uma quebra de ortogonalidade. O IHD de 0,011 e o ponto mais finos 516. Beleza. Pode passar. Não. O ART máximo de 382. O BED-D de 1,27. E o PTI, ele sai um pouquinho entre 6 e 8. O olho esquerdo, assimetria, com perda de ortogonalidade também. Esfericidade 0,29 e um astigmatismo baixo. Beleza. O IHD de 0,09 e o ponto mais fino 514. Arte máximo 372. BED-D 0,98. 372, 0,98 e sai um pouquinho entre 6 e 8. Pode colocar nos critérios de Handelman, mas eu não operaria essa paciente. Então, Você repetiu, né? Ela estava usando, então, a lente, né? estava usando a lente, eu pedi para repetir. Continua a perda de ortogonalidade, o astigmatismo oblíquo. O IHD de 0,010, BED-D 1,03 ou 83? BED 1,03. 0,3, o ART máximo 384 e sai um pouquinho PTI entre 6 e 8. Bem pouco, mas sai. A simetria inferior. IHD 0006. 006. KISA 21, IS 043. 0,87 agora, de BED-D, arte máximo 363, sai um pouquinho entre 6 e 8. Eu inicialmente colocaria lá no Handelman, mas eu acho que vai dar alterado. Então tem uma simetria, tem uma simetria. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, quando você fala de perda de ortogonalidade, você tem que ter um grau de astigmatismo que você consiga avaliar melhor essa perda de ortogonalidade, porque quando você tem um astigmatismo de 0,4, que é o caso aqui, é muito difícil, quer dizer, 0,4, a topografia ela não tem sensibilidade para poder você dizer que tem uma perda de ortogonalidade, porque ela é uma córnea praticamente esférica. Se você fizer várias topografias, você vai ver que cada uma vai dar um eixo diferente, porque é uma córnea praticamente esférica. Bom, então, é um caso que realmente esses índices bastante alterados, eu, então, fiquei realmente muito em dúvida e pedi uma hora. Tá? E o hora dessa paciente é que eu deixei os valores normais. A gente olha aqui a esterese corneana, 9,8, e o fator de resistência da córnea aqui também normais, 9,8, o normal é entre 9 e 14, e suspeitos entre 8 e 9. Então, eles são normais. Então, aqui também, então, o hora não deu assim nenhuma alteração. E essa paciente é o seguinte, 3,5, 4, hora 9,9,
9,3 normais, uma miopia moderada. Mas você vê que, se a gente levar em consideração somente o Pentacam, tem algumas alterações. O Artimas 382, o normal é acima de 390 a 400. E 384, 363 é uma córnea que realmente você tem que tomar cuidado com ela. Tá? Então, essa paciente é o seguinte, aí entra aquela questão de vocês fazer o seguinte, quanto que é importante para essa paciente operar? Era uma paciente que tinha uma dificuldade muito... Ela usava lente de contato constantemente, apesar de ter desconforto. E ela é aquelas pacientes que falam assim, não, eu não uso óculos. Ou seja, você tem que conversar com o paciente de uma forma muito transparente e dizer o seguinte, existe risco nessa sua cirurgia? Existe. Agora, o risco dela ter uma complicação usando a lente de contato com alterações de superfície, já que ela não usa óculos, é também um risco importante. Então, você tem que colocar para a paciente as possibilidades que ela tem, que é de usar óculos, já que ela tem uma córnea que tem alterações, mas ela não considera essa possibilidade. Então, você tem que deixar claro para a paciente que não é uma córnea normal, que o risco é um risco muito baixo. Essa paciente tem 34 anos. É uma córnea que tem uma biomecânica muito melhor do que um paciente jovem. Então, se ela quiser assumir o risco, você tem condições de deixá-la, pelo menos, independente do uso de lente de contato. O PTA, lembrando que não é válido para córneas com algum tipo de irregularidade, mas é um PTA baixo. E se você for fazer o score de Randemann, daria quanto isso aqui, Letícia? Então, é uma córnea com assimetria, né? Então, é 3, né? Ela tem uma assimetria inferior, ela tem uma córnea. Você observa que você não tem jeito de você dizer muito parâmetro, qual que é a característica, se isso aqui é um bow-tie assimétrico, se isso aqui é uma simetria inferior. É uma topografia normal, né? Que ela é muito esférica, gente. Uma córnea com pouco astigmatismo, às vezes você tem alterações de superfície. Essa é uma paciente que usava lente de contato. Eu estou achando estranho eu não ter colocado uma topografia sem lente, porque talvez ela nem testasse, nem conseguisse ficar sem lente. Mas o certo é que é uma córnea com astigmatismo muito baixo, é muito difícil você avaliar perda de ortogonalidade numa córnea que é praticamente esférica. Então, não tem assim um padrão assim muito definido de uma simetria. Você pode até falar que ela tem um bow-tie assimétrico. Seria aqui um bow-tie assimétrico? Sim, 0,97. Talvez configure um bow-tie assimétrico. Vamos ver aqui no Pentacam aqui. Vamos ver aqui. Aqui, olha, tem aqui uma simetria. Aqui onde o ponto é mais assimétrico, gente, a curvatura dela aqui é 43. Em cima é 42,5, ou seja, tem meia diferença, meia dioptria. Então, realmente, quer dizer, uma simetria muito leve, né? Um bow-tie, poderia até considerar um bow-tie assimétrico. Bom, então, vamos continuar aqui. Então, talvez seja melhor classificá-la com 1 aqui, em vez de 0. Tá? Eu classifiquei como 0, mas talvez... não, esse aqui é do olho direito. Ó. É do olho direito, tá? Em preto aqui, olho direito. Realmente não tem simetria. Normal. Beleza. Agora, no esquerdo, é verdade, é o bow-tie assimétrico. E o resíduo residual? Mais de 300, idade mais de 30, paquimetria maior do que 510 e menos de 8 dioptrias, 0. Então, é o seguinte, o risco, então, seria 0 no olho direito e o risco 1 no olho esquerdo para LASIK. Isso baseado na topografia. Você fala assim, mas tem as alterações do Pentacam. Sim, gente, o Pentacam ele nos dá a possibilidade de um diagnóstico de um ceratocone incipiente. Mas quando você tem um ceratocone incipiente, você tem elevação da superfície posterior de uma forma importante, né? Você tem, dificilmente você vai ter uma topografia normal, é muito raro.
você ter uma topografia normal num ceratocone, mesmo que incipiente. Embora possa acontecer, porque o ceratocone, às vezes, ele começa, né, ou frequentemente, ele começa na superfície posterior. Então, essa paciente foi muito conversada com ela, muito, porque ela simplesmente não tirava a lente de contato. Então, aqui está, essa paciente foi feita um PRK nessa paciente, e evidentemente que ela foi orientada sobre os riscos e também da necessidade de fazer um acompanhamento constante nos primeiros anos. Tá? Então, o que você considera desse caso aí, Letícia? Não subestime o valor da topografia em cirurgia refrativa. Critérios de risco como Handelman e PTA levam em consideração topografia. Devemos indicar ou não o procedimento considerando a literatura atual, que muda com os novos conhecimentos. O cirurgião refrativo deve avaliar... O Arnaldo comentou, chamou atenção há pouco. Isso. O cirurgião refrativo deve avaliar esses critérios de forma objetiva. Porém, o perfil subjetivo do paciente deve ser considerado antes de se propor o tratamento. Casos desafiadores exigem muita transparência sobre o risco de ectasia. Se o paciente não aceitar o risco inerente ao procedimento, não opere. Avalie a importância do procedimento na vida do paciente. Esportes, concurso, estética profissional. Não se justifica o risco se o ganho não for muito valorizado. É o caso da paciente que eu comentei com vocês. Essa moça é o seguinte, gente, ela operaria comigo ou com outro médico, porque ela não usava óculos, estava tendo problemas recorrentes com lentes de contato. Então, uma situação assim, você pode lavar as mãos. Não vou te operar porque você tem um risco aumentado. Sim, tem um risco aumentado. Mas quando a gente se dispõe a fazer um procedimento, a gente também tem que se dispor a correr algum risco. Eu faço minhas palavras do Arnaldo. Vocês não estão na fase de fazer procedimentos que têm um risco um pouco aumentado, embora aqui o risco seja muito baixo, viu, gente? A chance de ter um problema aqui é muito pequena. Mas como tem alterações do Pentacam, eu não sugiro vocês que esses casos desafiadores sejam aqueles que vocês vão começar a fazer na vida profissional. Porque um trauma, uma complicação, pode fazer com que vocês larguem. Nós vimos, no começo da profissão, muito comum, às vezes o colega ter uma complicação grave, como catarata, e ele nunca mais queria operar. Então, a gente deve tomar cuidado com esses casos mais desafiadores, principalmente no início, a gente não tem muita experiência. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Arnaldo? Reinaldo, eu concordo 100% com você. Quando a gente está se iniciando em um novo procedimento cirúrgico, nós devemos seguir e realmente selecionar aqueles casos em que a chance de você ter um ótimo resultado é de praticamente 100%. Até para que você se sinta motivado a ir em frente e ter uma carreira brilhante. Como você já comentou anteriormente, é muito comum a gente ver colegas que estão se iniciando aí, às vezes em cirurgia de catarata, em vitrectomia, e eventualmente ter um mau resultado e muitas vezes se sentir desmotivado para continuar. Então, a nossa recomendação é que você realmente, nessa fase, selecione casos em que você vai se sentir satisfeito e o paciente vai se sentir mais satisfeito ainda e te indicar os colegas e parentes. Ok? Então, vamos em frente. Também, né, gente? Lembrar também, gente, que quando vocês tiverem casos desafiadores, façam o que vocês têm feito. Traga para a gente vai discutir com vocês. Bom, mais um casinho desafiador. Quem vai apresentar isso aqui, Ana? Vamos convidar a doutora Débora Santana. Agora sou eu. Boa noite, Débora. Isso, vamos lá, Débora. Vamos lá. Então, paciente, 27 Reinaldo, anos. só um minutinho. Só um minutinho, Débora. Só um comentário aqui sobre o caso que eu apresentei aqui agora. Um detalhe que a gente esqueceu de comentar. E depois eu lembrei, aí a Letícia já tinha começado. A paciente do meu caso, ela tinha alergia ocular, usava Patanol, lembra? E aí, só para a gente lembrar que
né, esses casos também, né, igual aquela paciente, a gente tem sempre que lembrar de fazer esse controle da alergia. Perfeito, perfeito. Todo paciente operado... Nós passamos batido nesse comentário e não, isso quer lembrar. Perfeito, perfeito, bem lembrado. Lembrar que todo paciente operado deve ser desestimulado a coçar os olhos. Os olhos, gente, não foram feitos para ser coçados, não. O coçar dos olhos leva a um trauma muito importante. Existe um vídeo aí que vocês podem ver na internet, no YouTube, mostrando um exame de imagem durante o ato de coçar. Você deprime o olho ali, você aumenta muito a pressão intraocular. Quer dizer, não é uma coisa saudável para o olho. É um órgão muito nobre para você tratá-lo com essa grosseria, que é o ato de coçar. Então, evidentemente que, às vezes, a pessoa não coça de forma consciente. É um ato involuntário, é um ato reflexo. Mas, então, ele tem que ser tratado. E esses pacientes, depois que operam, eles ficam com medo de trazer algum problema para a cirurgia e acabam não coçando mais o olho. É muito comum isso. O paciente coça muito o olho. E coçar e comer é só começar. Tem essa máxima aí. Então, se você perde o hábito de coçar, você vai começar a produzir muito menos histamina e realmente você vai ter muito menos estímulo a coçar. Isso é muito comum em paciente que põe anel. Você fala com o paciente, se você coçar o olho, você pode tirar o anel e perder a cirurgia. O paciente nunca mais coça o olho. Vocês observam esse paciente de anel para você ver, eles não coçam o olho. E paciente refrativa também param de coçar o olho. Eles têm medo porque já é um olho operado. Então, vamos lá, Débora. Então, o paciente de 27 anos veio para a primeira consulta para avaliar refrativa para um concurso da Polícia Militar, né? A correção dela atual, menos 3,75, menos 1 a 7, e menos 3,25, menos 1 a 180. A paquimetria boa, 555 em ambos os olhos, e pela topografia a gente pode ver, né, que essa paciente tem um padrão aí regular a favor da regra, mas no olho direito o IS 1,23 mais assimétrico, né, com o aumento da curvatura inferior. Um astigmatismo de 1 no olho direito, agora o olho esquerdo. Também um padrão regular a favor da regra, mas com uma assimetria um pouco menor, mas uma assimetria também inferior, em ambos os olhos. A pupila, você colocou aí, né, de 7, então já é uma pupila um pouquinho maior, né? Retina estava tudo certo. Então, a paciente estava liberada, né? É melhor pedir o Pentacam, realmente, por causa dessa simetria inferior. Como você observou bem, tinha uma simetria, então vamos pedir um Pentacam. Ótimo. Aí, no Pentacam, a esfericidade, né? Uma córnea prolada, menos 0,46. O astigmatismo, mesma coisa. Aí a gente consegue ver essa simetria inferior, né? Certinho. Os mapas de elevação normais. Aí aqui, o IHD já está alterado, né? 0,016, então está acima de 0,14, com uma alteração. O KISA de 65%, né? Isso. Já suspeito. Ótimo. E um IT de 1. Já também um pouquinho, né? 1,2? Acho que é 1,2. 1,2. Isso. O BED-D de 0,98. Não tá fora. E então o padrão aí tá normal. E o PTI, o gráfico tá fora da linha média, mas na porção superior, né? O que é bom, né? É melhor do que... Então tá. No olho esquerdo, então, a esfericidade também é uma córnea mais prolada, menos 0,42, um astigmatismo de 1,6, mas nesse caso a gente já vê uma que não tem tanta assimetria, né? Certinho. O IHD agora está normal, 0,005, um KISA de 34, então o olho esquerdo com os parâmetros melhores, né? Um IT de menor que 1, né? 0,86, BED-D também de 0,17, certo? Então, o olho esquerdo
melhor, né? Mas mesmo assim o direito ainda me deixa muito, não operaria pela alteração, não. O olho direito, por essa simetria, é melhor fazer os critérios mesmo de Handelman, né? Então, vamos ver aqui os fatores de risco negativos e aqueles fatores de segurança. Então, você já identificou aqui essa simetria inferior. A simetria, isso. Topografia, e tanto no Pentacam também tem. O BED alterado. De segurança, um BED normal nos dois olhos. Normal nos dois olhos. Não está alterado, não, é? Tá normal. Nos dois olhos, tá normal, era 0, não era acima de 1,2, não. Isso. O PTI. Isso, a curva tá boa, né? Tá. Não tem. Posterior. Também normal. Muito normal, né? Não tem nada de elevação. O KISA. O KISA normal também. Em um estava 60. Amarelo. Podia até colocar amarelo, 65. Só suspeita. Tá. O IHD alterado é o índice que mostra essa simetria. Esse índice mostra essa assimetria, né? E toda simetria ele altera precocemente. Isso então, é um dos primeiros a alterar, né? No ceratocone. Isso. Índice de centralização. E aqui também o ponto mais... aqui, ó, isso aqui a gente costuma às vezes não avaliar, e isso é importante. A gente avalia aqui no IT, que é qual que é a distância do ponto mais fino do centro da córnea. Quanto mais próximo o ponto fino for do centro da córnea, mais normal. Córneas com ceratocone, geralmente você tem um ponto mais fino, temporal inferior, e longe do centro. Então, isso aí indica também que é uma área de fragilidade. Aqui elas estão bem próximas do centro. Tem mais nada? Tá. O PTA. Olha, com assimetria não faz muito sentido fazer o PTA, mas se você fosse fazer, daria um PTA muito normal, não é isso? Ótimo. Lembrar que a gente deve sempre considerar a paquimetria ultrassônica, porque ela é mais precisa. Isso. Né? Então, basicamente... Essa paciente tem mais fatores de segurança, né, do que fatores de risco, realmente. Então, ela tem uma simetria inferior no olho direito com alteração do IHD. Do olho totalmente normal, os outros índices normais. Então, qual seria a sua conduta nesse caso, Débora? Hoje eu pesaria, eu discutiria isso com o paciente, né? Todos esses fatores aí que a gente tem, que ela tem um risco, mas que realmente, pelo que o senhor colocou aí, também não traria tantos riscos. Mas hoje em dia eu não operaria, não. Entendi. Então, é o seguinte, essa paciente, então, considerando a topografia, considerando a idade, considerando a profundidade de ablação, considerando todos esses conjuntos que a gente avalia no Handelman, esse paciente eu submeti, evidentemente, colocando para ele que ele tem fatores de risco. Tudo isso tem que ser colocado de uma forma transparente e colocado isso no prontuário. E sempre que você for conversar com um paciente, é muito importante, principalmente quando for jovem, que esse paciente esteja acompanhado. Isso. Porque se alguém da família não quiser que ele assuma risco, vai falar na hora. Então, aí você deve evitar o procedimento. Verdade. Então, o que é que nós aprendemos nesse caso? E no Handelman, eu acho que ela teria só 2, né? 2 pontos só. No Handelman também é o baixo risco. Pela ASIC, né? Seriam, então, o Boltai assimétrico e a idade, né? Que é 20. Só. 27, né? 27 anos estaria aqui. Então, seria um risco de 2. Baixo risco, isso mesmo. O que nós vamos... Isso para PRK. Gente, nenhum desses casos... Aqui é um risco baixo para LASIK, mas eu quero ter um procedimento mais seguro, já que tem alterações do Pentacam. Então, por isso, o tratamento de superfície ele é mandatório. Isso. O que nós podemos aprender com esse caso, Débora? A topografia alterada é o principal fator de risco para ectasia. Nem toda assimetria indica ceratocone. Devemos avaliar os fatores de risco em profundidade para avaliar o tratamento. Se o paciente não quiser assumir o risco inerente ao procedimento, não opere.
mesmo com a análise de todos os fatores de risco, uma córnea com assimetria continua aumentando o risco de ectasia, em especial pós-LASIK. A assimetria, em especial inferior, contraindica o procedimento se os outros fatores não forem favoráveis, em especial a idade. Então, se essa paciente fosse mais jovem, né, aí realmente já... Perfeito. Olha o que ia acontecer se o paciente tivesse aqui 21 anos. Aí já não daria. Maria Bomba. Ou seja, a topografia, gente, ela é o fator, isoladamente, é o fator mais importante. Mas nós temos outros fatores importantes. Nós não estamos falando de ceratocone, não, gente. Isso aqui é uma simetria. Nem toda simetria indica ceratocone. Isso. Agora, quando a gente tem alguma alteração tomográfica, isso aumenta o risco. Porém, esse risco tem que ser compartilhado com o paciente. O paciente tem que estar bastante esclarecido de uma forma bem transparente. Essa paciente foi submetida ao PRK. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Professor, eu tenho uma dúvida. Eu queria saber a sua opinião e do Arnaldo também. Com relação àqueles... as plataformas mesmo que eu citei ontem, o Brain, a plataforma do Marconi Santiago, se vocês acham que quando vale a pena usar, se realmente é um a mais para a gente usar para mostrar para o paciente, na prática, assim, do dia a dia, se vale a pena. Vou falar por mim. O Brain, eu uso o Brain para contraindicar. Sempre que eu tenho um caso borderline como esse aqui, se você colocar no Brain, ele vai contraindicar. Vai. Porque ele contraindica, porque para você ter um Brain que fala com risco baixo, ele fala risco de 10%. Aonde que 10% é um risco baixo? Você pensou se cair avião fosse um risco de 10% de cair? Cada 10 aviões, um cai. Não. A margem de segurança da IATA, dessas empresas que monitoram segurança de voo, é um incidente para cada 100 mil pousos ou decolagens. 100 mil. É menos de isso. Não estou falando de cair avião, não, gente. É incidente para cada 100 mil pousos ou decolagens. Então, é muito raro acontecer. Mas a gente tem que lembrar que tem 1 milhão de aviões voando no mundo inteiro, de aviões pequenos, grandes, médios, particulares e comerciais, ao mesmo tempo no espaço aéreo. Então, é muito avião voando. Então, aí passa 100 mil já não ser um absurdo tão grande ter um acidente. Por isso que não é tão raro você ter um acidente. Você tem 1 milhão de aviões voando, considera-se seguro um incidente para cada 100 mil pousos e decolagem. Isso aí não o número de pousos e decolagem é muito alto, né? Então, agora, no Brain, ele considera que é seguro quando o risco de ectasia é abaixo de 10%. Eu não acho que 10% seja baixo, não. Para você ter um risco abaixo de 1%, o paciente tem que tirar meio grau de miopia com uma córea de 600, o paciente de 50 anos de idade. Ou seja, você tem que ter uma situação tão absurda que é difícil. A grande maioria dos casos, com qualquer alteração, o Brain, então, me ajuda a contraindicar. Quando o paciente insiste muito, eu não quero operar, põe no Brain que você vai ver. O Brain vai contraindicar para você. Aí vai mostrar lá que vai estar no amarelo. Aí o que é que eu faço para poder salientar ainda mais? Eu ponho uma zona ótica grande, entendeu? Para tirar bastante tecido. Aí eu mostro para vocês, aí aquela setinha vai lá em cima. Só o risco aqui, ó. Não posso te operar. Aí o paciente vê uma coisa objetiva. Não é a minha palavra. Ele está vendo um gráfico sendo construído com os dados dele. Então, agora, essa nova plataforma do Marconi eu ainda não usei, não me cadastrei no site. Você coloca depois para nós aí o e-mail. Eu vou colocar. Vou colocar agora. Tá bom? Mais alguma coisa sobre esse caso, Débora? Não, só isso mesmo. Tá. Alguém mais quer fazer algum comentário? Arnaldo? Reinaldo, eu concordo 100% com você. Essas plataformas de inteligência artificial, elas são muito úteis, principalmente para aqueles que estão se iniciando em cirurgia refrativa. Então, é uma segurança a mais que o cirurgião tem para indicar ou, eventualmente, contraindicar o procedimento. Lembrar o seguinte, se a gente for ler toda a plataforma de inteligência artificial, se você for ler as letras pequenas que estão lá, os autores dizem o seguinte, que a plataforma é uma sugestão de indicação ou contraindicação.
E absolutamente o cirurgião não deve levar apenas aquele critério para indicar ou contraindicar a cirurgia. Então, o próprio autor, o próprio inventor da técnica, ele não indica que a gente use aquela plataforma para, eventualmente, indicar um procedimento cirúrgico. Então, ela ajuda. Agora, lembrar o seguinte, todo paciente, além do aspecto de exames complementares e refração e assimetria corneana, existe um aspecto psicológico também que a gente tem que levar em consideração. Muitas vezes eu vejo o paciente chega com interesse em cirurgia refrativa e ele tem um perfil inadequado para a cirurgia refrativa. É aquele paciente que não quer correr absolutamente risco nenhum, que ele quer que você garanta para ele que o procedimento cirúrgico é 100% seguro e que ele vai ficar com grau zerado e que a visão vai ficar excelente e que ele nunca mais vai precisar de usar lente de contato e ele não entende que o objetivo... Esse perfil corre dele. Exatamente. Ou seja, é aquele paciente perfeccionista que quer que você prometa uma série de coisas que, eventualmente, qualquer cirurgião sensato não vai prometer. Então, esses critérios, como o Reinaldo afirmou, eu também uso muitas vezes para contraindicar a cirurgia. É muito mais elegante eu falar com o paciente que ele tem uma pequena assimetria. Vamos no último caso aqui agora, tem uma córnea mais fina, do que, eventualmente, falar com ele, não vou te operar porque você... não tá, você está com expectativas totalmente irrealistas com relação à cirurgia refrativa, ou eu não vou te operar porque você é muito chato, né? A gente só deve, cirurgia refrativa é um procedimento totalmente eletivo e tem que ter uma empatia do cirurgião com o paciente. Se você sentir que não existe essa empatia, melhor não operar, ok? Perfeito, perfeito. Isso aí, gente, sempre coloque que quem tem problema é o paciente. Você está do lado da solução. Se o paciente começar a te apertar, mas eu quero não sei o quê, porque tem... Não, você não está entendendo. Eu tenho condições de te ajudar a resolver o seu problema. Se você não quiser operar, eu respeito, eu estou te dando uma opção, porque você me procurou com esse objetivo. Agora, eu tenho que te dar todas as informações, todas as vantagens, desvantagens, riscos e benefícios. Você tem direito de conhecê-los, mas você também tem que assumir que nenhuma cirurgia é 100% segura. Se você não quiser correr risco, você não deve operar. Viver é um risco. Então, a gente tem, né? Eu não sei que procedimento que você poderia fazer que alguém pudesse te garantir 100%. Vamos para o último caso aqui agora, gente. Quem vai apresentar esse caso, Arnaldo? Eu posso apresentar. Arnaldo, quem vai apresentar? Alô, alô? Reinaldo, oi. Vamos convidar a doutora Ana Maria Martins para apresentar esse último caso. Ok? Vamos lá, Ana. Alô? Oi? Doutora Ana está online? Oi, tudo bem? Estou. Boa noite. Tá me ouvindo? Então, que eu estou com fone aqui de ouvido. Tá, então vamos lá. Fone de ouvido? Tem problema, vamos tentar. Vamos em frente. Tá, feminino, 10 anos de idade, primeira consulta, diz que não quer usar óculos. Apesar de muito alerta. Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo também, não. Doutora Ana, acho que ela está sem microfone, é isso? Você está me ouvindo? Ana Maria, você está online? Mas eu comecei a ouvir, depois parou. Também parece que cortou. Bom, então gente, vamos chamar. Giovanni, para faz favor, agilizar, já está ficando tarde. Então eu mesmo vou apresentar esse caso aqui. Então, Giovanni, vai lá, Giovanni. Combinado. Paciente feminino, 10 anos de idade, primeira consulta em 2000, não quer usar óculos. É um paciente muito alérgico,
Fez uso de lente de contato gelatinosa, olho direito menos 3,25, olho esquerdo menos 2,5 durante muitos anos. 2015 estava com ceratite punctata, refração no olho direito menos 3,5, 0,75, eixo 180, acuidade visual de 1, olho esquerdo menos 3,25, acuidade visual de 1, fez tratamento para alergia, foi suspenso essas lentes de contato. Em 2017 e 2020, nesse período, não voltou para consulta, usou lente de contato gelatinosa sem controle médico, com frequentes irritações nos olhos. Janeiro de 2021, 20 anos, voltou para avaliação da refrativa. Relata miopia estável há 2 anos, né? Mas ela estável, mas não estava acompanhando, né? Olho direito menos 6,5, com menos 0,75. Ó. Caiu, doutor Arnaldo. Tá, voltou. Opa. O problema a internet do Reinaldo que está instável. Vamos lá, Tranquilo, Reinaldo. doutor. Tá, voltou agora. Vocês estão vendo aí os slides do Reinaldo? Eu não estou conseguindo identificar. Não, doutor Arnaldo, eu não estou vendo nada. Tá tudo Também sumiu não. a tela já. Reinaldo, Ah, reinicia aí, por favor. Reinaldo saiu, vamos ver se ele consegue voltar. Se ele voltar, nós vamos em frente. Está entrando aí agora, doutor Arnaldo. Entrando de novo, né? Tá. Ok. Uhum. O problema é que lá em Scarpos a internet é instável demais. Reinaldo. Oi, boa noite. Boa noite. Maria, sua internet me ouvindo está agora? muito instável. Agora Aí estão nós me pedimos ouvindo? para o doutor Giovanni para apresentar. Ok? Então tá. Então vamos lá, Reinaldo. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui então. Vocês estão vendo a tela aí agora? Perfeito. Então vamos lá, Giovanni. Então, Sim. pronto. Então, em 2017 e 2020, nesse período ela não voltou para consulta, usou lente de contato gelatinosa sem controle médico, com frequentes irritações dos olhos. Em janeiro de 21, o paciente com 20 anos voltou para avaliação da refrativa, tinha miopia estável há 2 anos. Olho direito, menos 6,5 com menos 0,75, eixo a 180 com idade visual de 1. Olho esquerdo, menos 5 com menos 1, eixo a 150, acuidade visual de 1. Paquimetria ultrassônica no olho direito, 532 micra, olho esquerdo, 538 micra. Topografia de córnea no olho direito, K1, 42,7, no eixo 11, com K2, 43,6 a 101, né? No olho esquerdo tem um astigmatismo oblíquo, com K1 de 42,7 a 140. Não, assim, então, pela topografia de córnea, eu ficaria com esse astigmatismo oblíquo aí, essa paciente que, assim, falou que estava estável, mas não estava, já tinha acompanhado ela lá atrás, mas nos últimos anos não estava acompanhando, faria uma avaliação melhor. Num primeiro momento, eu não operaria ela só com essa topografia, sem colocar nos scores e sem pedir um pentacam dela. Então, perfeito, você matou o que eu queria colocar aqui. Gente, o paciente que quer operar, muitas vezes ele mente descaradamente. O paciente sabe que se a miopia não estiver estável, ele não pode ser operado, não deve ser operado. Então, eles mentem, simplesmente assim. Então, qual que seria a conduta aqui, então? Qual que você faria acompanhamento, continuaria com lente? O que você faz? Igual, por exemplo, aí já está escrito, mas um paciente automíope, a gente tem que ter avaliação do departamento de retina
para ver se não tem nenhuma alteração que contraindica a cirurgia também, né? No primeiro momento. E, assim, acompanharia essa paciente mais tempo, né? Perfeito. Então, foi o que foi feito. Voltou em 2021, querendo operar de novo. Realmente, a pessoa suspensa a lente de contato, repetiu a refração, que estava diferente. Olha, a paciente estava hipercorrigida, né? O direito... Ele veio com isso aqui. Aqui é CA, é correção atual. Ou seja, quando ele voltou em 2021, ele ficou um tempão sem vir. Tá? Durante esse período de 17 a 20, ele não apareceu. Ele veio usando esse óculos. Quando eu falei com vocês, gente, repitam a refração. E jovem tem que ser refração estática, não tem dúvida. Então, observa que ele estava muito hipercorrigido, estava usando uma refração muito fora daquela que era a refração atual dele. Aí, qual seria a sua conduta? O direito, menos 6, acuidade visual de 1. Olho esquerdo, menos 4, menos meio, 165. Então, foi repetida a refração dela, estava diferente, né? Eu ainda não consigo ver se essa paciente está estável ou não, né? Essa questão da estabilidade, essa topografia com astigmatismo oblíquo aí, eu ainda não operaria ela, acompanharia ela um pouquinho melhor, ou em 6 meses, ou poderia pedir até uma pentacam dela aí também. Perfeito. O Pentacam sempre ajuda, gente, principalmente para contraindicar. Porque se você pega uma córnea com ceratocone, aí não tem dúvida, você já vai contraindicar, perde para aquela expectativa do paciente querer operar. Então, veja se tem alguma coisa alterada aí nesse mapa refrativo aí. A esfericidade está no 0,37, um pouquinho acima, aqui na curvatura axial. Acho que está tudo verde aqui, né? Não estou vendo nada aqui, não. É tudo verde. Discretíssima. A simetria inferior aí, né? Simetria, Uma discreta simetria inferior. Um IHD normal, um KISA normal, né? A paquimetria. KISA, tudo normal. Normal, paquimetria boa. Então, um arte Elevação máximo posterior normal, arte máximo normal, IT normal, paquimetria normal, PTI normal, BAD normal. Vamos para o esquerdo. Pentacam normal, né? Olho esquerdo com a simetria inferior, com a esfericidade elevada, né? 0,39. Essa simetria inferior, paquimetria normal. Um IHD de 002, 12? 0012. É um KISA de 30, um KISA normal também. Muito normal, né? O KISA de 3. 3%. IS de 0,74. Então, a paquimetria 532. Um arte máximo normal, com BED aumentado, os gráficos normais também, né? Essa elevação posterior, quanto que tem esse ponto amarelo aí, né? Elevação posterior? Essa aqui chegou a 14, mais 14. Ah, certo. Beleza. Bom, então tá aí. E agora? Tem que dar uma posição para ele. Então, assim, tem a questão da simetria inferior, que eu vi nesse olho esquerdo aí, do Pentacam, apesar dos outros índices todos normais, e na topografia. A gente depois vai colocar nos scores para a gente poder ver lá também, se é estigmatismo oblíquo, a gente não saber se essa refração da paciente está estável. Eu ainda, nesse primeiro momento, não operaria o paciente. Colocaria ela nos índices. Né? Então, o que tem de alterado no Pentacam aqui? Tem essa questão dessa simetria inferior, né? Mas, assim, o restante, assim, normal. Mas, assim, a simetria inferior e esse astigmatismo suspeito na topografia me levariam, num primeiro momento, a não operar o paciente. Vamos ver os critérios de Hahnemann, o que ele fala? Gente, é um Pentacam praticamente normal, né? A coisa que tem ali é aquela simetria que já tinha visto, que tem uma pequena simetria na topografia, mas um Pentacam, todos os índices muito normais. Como é que está o score de Hahnemann desse paciente? Equivalente esférico é menor que menos 6, né? Tá 6 do direito. Assim, é um 0, né? Vai falando o score. A refração... 0, aí. Né? Embaixo. 0. Isso. A paquimetria. A paquimetria dela estava... Qual o valor? Não estou vendo aqui. 532 e 538. Aqui, dentro do normal, 0 também.
Zero. Zero. Aqui não é normal ou anormal, aqui fala de score. Isso. Age, a idade. Idade do paciente, ela está com quantos anos aí agora? Está com 20? 21. Em 2000 21. tinha 10. Isso, 2000 tinha 10. Não, como é que é? Não, é 20 Não, alguma 20 coisa. anos, está com 21 anos. 21 anos, né? Então, 3, Não, né? 20 anos, né? 20 anos. 20 anos, 3, né? 3. Então, soma 3, peguei a Isso. idade dela. E em relação ao leito aí, né? Residual. Estroma residual, 50. A gente vai tirar aí 15, 30, 45. 90 micra. 90 micra, né? Uhum. 100. Vai ficar aí com uns 440 micra, né? Isso. Uhum. A gente, 440. quando o paciente fica próximo de 400 micras, gente, eu puxo ele aqui, eu tiro um pontinho dele aqui, tá? Porque aqui é para LASIK. Aqui é o leito residual. Você tem o flap, né? Né? Também, né? É 300 mais o flap, né? Isso. Então, nesse caso aqui vai ficar com 400 e quase 450 micra. Então, zero. E a topografia? Com uma simetria inferior, né? Uhum. Então, 1 com 3, 4, 5, 4, 5, né? Uhum. Então, a Questão da única idade do alteração é a paciente. simetria inferior em ambos os olhos, topografia alterada com pentacan normal. Mas daria um alto risco, né? Alto risco mesmo. Né? Uhum. Então, ele tem na topografia um voltaio assimétrico, que nós estamos aqui é da topografia, não é da tomografia. A tomografia que tem uma simetria inferior. Tá bom? Aqui tem um voltaio assimétrico. E uma idade. Você observa, então, gente, que o fator idade é muito importante. Você vê que é um pentacan normal, né? Mas quando você põe uma córnea que tem uma biomecânica muito elástica, é uma córnea que tem uma possibilidade muito maior de ectasiado que num paciente com mais idade. Por isso que o Randall valoriza tanto a idade. Então, um fator de risco acima de 4, ou seja, ou 4 ou igual, é um risco alto para LASIK. Mas se é um risco alto para LASIK, ele não foi determinado qual o risco para PRK. Então, a gente deve considerar que seja também um risco significativo. Então, as considerações aí, Giovanni. O que aprendemos neste caso? Pacientes muito motivados para cirurgia refrativa relatam estabilidade refracional para fazer o procedimento. Não era possível confirmar a estabilidade refracional. Não fez controle né? Isso. Não fez controle durante 5 anos. Sua miopia aumentou nesse período de menos 3,5, menos 3,25 para menos 6 e menos 4. Esta paciente não seguiu as orientações, suspender o uso de lente de contato gelatinosas, não fez controle durante vários anos e só voltou porque tinha frequentes problemas com as lentes de contato gelatinosas. A maior elasticidade das córneas jovens aumenta o risco de ectasia. Pelos critérios de Handelman, apesar dos índices do pentacan estarem normais, o risco de ectasia não justifica o procedimento. O principal fator de risco está alterado. Aguardar a estabilidade refracional indica prudência. E fazer o procedimento com miopia em evolução pode ser considerado erro médico por imprudência. Porque se você opera um paciente e ele continua com progressão, gente, esse paciente vai voltar a usar óculos e vai querer que você reopere. E uma das causas principais de ectasia é exatamente a reoperação. Então, tem que tomar muito cuidado de não ficar seguindo, submetendo a pressão dos pacientes. Tá? Eu não vou apresentar mais de um caso, já está tarde, mas eu só quero mostrar para vocês uma paciente que eu operei. Olha a paquimetria dela. 478, 482. E não era qualquer pessoa, era uma paciente médica, filho de médico, pai dela é meu médico. Os exames todos normais, mas uma córnea muito fina, uma miopia média para moderada, e essa paciente eu a operei ela tinha 36 anos na época, eu deixei um pouquinho de hipocorreção, não só porque ela tinha uma córnea mais fina, mas principalmente por causa da idade. Tá certo? E essa paciente ficou muito bem durante muito tempo. Ela voltou agora em 2021, notando que a visão ficou ruim para longe. Aí eu tinha deixado um pouquinho de grau no olho e ela estava com -1 em ambos os olhos.
A córnea ela tinha uma espessura que daria até para tirar esse 1 grau. Mas o que eu optei? Por receitar um óculos para ela. Então, o que eu quero colocar para vocês? Aqui está. Essa paciente operou em 2016. Aqui estão os exames dela aqui de 2021 e de 2022. Uma córnea absolutamente estável. Aqui, se você fosse considerar os critérios de Handelman, seria uma pessoa com um alto risco. Só que é o seguinte, por que nesse caso os índices de Handelman deram o Pentacam todo normal, tá? Todos os exames do Pentacam deram todo normal. Ela só tinha uma córnea fina. A córnea fina, gente, isoladamente, é o fator menos importante para ectasia. Isoladamente, é menos importante. Porque você pode ter uma córnea fina normal e pode ter uma córnea espessa numa córnea anormal. Então, a paquimetria, isoladamente, não tem um peso significativo. Então, um paciente com os exames todos normais, com uma idade favorável, mesmo com uma córnea muito fina, mesmo com os índices de Handelman dando um alto risco para LASIK, eu fiz uma cirurgia de superfície nessa paciente e eu só queria que vocês lessem aqui quais as conclusões que nós chegamos nesse caso. Desde que o leito residual seja respeitado, a córnea fina não é um fator isolado importante para a ectasia. Evidentemente, você tem que deixar um leito residual satisfatório. No entanto, a baixa paquimetria em jovem deve ser valorizada. O Pentacam, nesses casos, é imprescindível. A curva de progressão paquimétrica é um índice muito mais importante que a paquimetria isoladamente. Por isso que a gente valoriza tanto o médico, porque ele leva em consideração a progressão paquimétrica. O único fator isolado que deve ser valorizado é a simetria corneana. É o mais valorizado. Toda alteração topográfica deve ser melhor avaliada com tomografia de córnea. Se persistir a dúvida, não opere e repita o exame após 1 ano para avaliar estabilidade ou progressão. Reduzir a dependência de óculos pode ser o objetivo do tratamento, quando não é possível corrigir tudo. E não considera o uso de óculos para dirigir ao cinema um problema, desde que o paciente tenha sido bem orientado. E aqui, lembrando, gente, que todos os outros casos nós operamos baseado em Handelman. Esse aqui, Handelman falava não operar, nós operamos. Nenhum algoritmo é 100% confiável. Porque quanto maior a sensibilidade, ou seja, quanto mais precoce a detecção de ceratocone, menor a especificidade, ou seja, mais diagnóstico de ceratocone você vai dar em quem não tem ceratocone. Então, era esse caso aqui que eu não quis, só para não ficar muito tarde, mas é um caso também que eu achei muito interessante, mostrando que uma córnea fina pode não ser uma contraindicação absoluta ao procedimento, desde que o leito residual seja preservado, o paciente ter uma idade compatível e também não tenha uma profundidade de ablação muito profunda e a alteração da córnea e a córnea também seja uma córnea normal. Arnaldo, você quer fazer algum comentário sobre esse caso? Realmente, Reinaldo, córnea fina, muitas vezes a córnea fina é patológica. A córnea fina não é patológica. Muitas vezes você tem um paciente com córnea fina com os outros índices absolutamente normais. E se você não for realizar uma ablação excessiva, muitas vezes é possível operar o paciente. Okay? Pessoal, só lembrando o seguinte, amanhã tem jogo do Brasil ao meio-dia, então eu vou operar mais cedo amanhã. Eu pedi aos meus pacientes para chegar às 10 horas, para ver se eu consigo operar às 10h30, 11 horas. Então, quem for me acompanhar amanhã, se for possível, chega um pouquinho mais cedo, ok? Combinado. É isso, Reinaldo. Combinado. Ô, gente, então eram esses casos que eu queria apresentar para vocês. Espero que tenham sido bastante esclarecedores. Né? E lembre-se, então, nenhum algoritmo é 100% confiável. E só com a experiência vocês vão ter esse tirocínio de avaliar melhor os pacientes. Até que vocês tenham experiência, a gente está aí para poder exatamente ajudar vocês, tá bom? Uma boa noite para vocês, tá bom? Boa noite a e todos. até Boa noite, semana que vem. pessoal. Boa noite, gente. gente. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.